Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Abramos nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler um texto um pouco grande, um texto que muitas vezes a gente pula quando está lendo a Bíblia, mas hoje nós vamos ler e tentar entender o porquê que Lucas escreveu tantos nomes aqui. Lucas, capítulo 3, os versículos 23 a 38. Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este, filho de Janai, filho de José. José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este, filho de Esli, filho de Nagai. Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, filho de Semei, este, filho de José, filho de Jodá. Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Neri, filho de Melque, Melque, filho de Ade, Ade, filho de Cozã, e este de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, e este de Matate, filho de Levi. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, e este filho de Jonã, filho de Eliaquim. Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson. Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admim, Admim, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. Este filho de Tera, filho de Naor. Naor, filho de Serugue. Serugue, filho de Ragaú. Ragaú, filho de Faleque. Este filho de Eber, filho de Salá. Salá, filho de Cainã. Cainã, filho de Arfaxade. Arfaxade, filho de Sem. Este filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Malalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos ajude na compreensão da Tua Santa Escritura? Santo Deus e Eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é santo, justo e bom. Louvamos o Teu nome porque reconhecemos o quão pequeninos somos e necessitamos, Senhor, da Tua poderosa mão. Suplicamos nesta manhã, ó Deus, que fales poderosamente ao nosso coração, que reveles o Teu Filho a nós e que saiamos daqui, Senhor, com a verdadeira compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Que a Tua palavra, Senhor, habite em nosso coração, nos ajude a desviar do mal e a reconhecermos Cristo como o Teu Santo Filho, aquele que nos redimiu dos nossos pecados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, irmãos, vamos refletir sobre um aspecto interessante da vida do nosso Senhor Jesus que muitas vezes nós não pensamos, que é a sua genealogia. É o que nos mostra que Jesus ele tinha uma grande família. E hoje nós vamos expor um trecho do Evangelho de Lucas que muitas vezes, quando estamos lendo a nossa Bíblia, optamos por pular. Olhamos assim e dizemos muitas vezes, é só uma lista de nomes e vamos passar, porque não tem nada aqui, é só eu saber de onde Jesus veio, mas aqui lá na frente não tem tanta importância. Só que esse texto contém verdades profundas sobre quem Jesus é e o que ele veio realizar. E nosso sermão
está intitulado nesta manhã como a genealogia de Jesus, o Filho de Deus. A genealogia de Jesus, o Filho de Deus. E genealogias na Bíblia não são apenas listas de nomes, como muitas vezes pensamos. Elas contam histórias e mostram a identidade daqueles que ele está mostrando. Como veremos aqui em Lucas, a genealogia de Jesus não é uma exceção deste momento de mostrar a identidade dele. Ela nos mostra não apenas que Cristo tinha uma linhagem humana, mas também mostra que ele tinha uma linhagem divina. Ele era verdadeiramente homem e ele era verdadeiramente Deus, revelando como Filho de Deus e Filho do homem. Nosso objetivo, então, nesta manhã, é entender como a genealogia de Jesus se revela ou revela a sua identidade divina e humana e tentarmos aplicar a compreensão à nossa própria vida e à nossa caminhada cristã. E como apresentado por Lucas aqui, a genealogia trata a linhagem de Jesus até Adão. E porque ele trata até Adão, ele vai conectar Jesus não somente da forma que Mateus faz. Porque quando olhamos, Mateus ele começa lá de Abraão e vai subindo até chegar em Jesus. Lucas faz algo totalmente diferente. Às vezes algumas pessoas dizem que foi um erro que eles cometeram, mas a gente sabe que na Bíblia não contém erros. O que está mostrando aqui é que Mateus ele vai mostrar a identidade real de Jesus. Porque ele era o rei de Israel. Lembram-se que Mateus ele está apresentando Jesus como o rei? Então Mateus ele está mostrando que Jesus tinha uma linhagem real. Ele era realmente o descendente de Davi, aquele que veio de Abraão para reinar sobre Israel. O que Lucas está fazendo é totalmente diferente. Ele está pegando a linhagem terrena de Cristo e mostrando que ele é o nosso representante. Desde Adão até Cristo, ele representa todos aqueles que caíram juntamente com Adão. Lucas traça a linhagem de Jesus até Adão, o que mostra então que a missão de Cristo não é uma missão somente para os judeus, mas é uma missão universal, que vai abranger todas as pessoas da terra. E é interessante que Lucas ele vai introduzir a genealogia de Jesus logo após o seu batismo. E é interessante entendermos isso porque mostra aqui a conexão divina disso. Depois que Jesus foi batizado para se identificar com os pecadores, mesmo ele não tendo pecado nenhum, mostra depois a voz de Deus declarando do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E nesse momento do batismo, vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo mostra que eles estão trabalhando conjuntamente para salvar o povo de Deus. Não é somente uma missão de Cristo, não é somente uma missão de Deus, não é somente uma missão do Espírito Santo, mas o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando de maneira conjunta para a salvação do seu povo. E é por isso, com este pano de fundo, que vamos entender um pouco mais sobre a genealogia de Jesus. E vamos ver primeiramente a estrutura dessa genealogia. Nós começamos aqui nos versículos 23, dizendo: Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério, e era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Primeiramente, é importante observar que Lucas vai tratar da idade de Jesus, de quando ele começa o seu ministério. E quando olhamos para isso, nós podemos entender que no contexto judaico, 30 anos era a idade que o homem alcançava a sua maturidade. Se voltarmos lá para Números, capítulo 4, versículo 47, veremos que era somente depois dos 30 anos que o levita ele poderia se tornar ministro. Alguém que vinha da tribo de Levi, ele não poderia se tornar ministro antes dos seus 30 anos. José, o filho de Jacó, também tinha 30 anos quando se tornou o primeiro ministro do Egito. Lá em Gênesis 41, versículo 46. E Davi tinha essa mesma idade quando ele começou a reinar sobre Israel, que é quando vemos lá em 2 Samuel 5:4. Então, ao Jesus iniciar o seu ministério aos 30 anos, está mostrando que ele estava preparado em maturidade. Ele já era um homem formado na preparação para liderar e servir o seu povo. O que nós vemos aqui é que, um pouco antes dessa narrativa da genealogia,
Nós vimos que Jesus com 12 anos, ele já tinha ele atingiria aos 13 a sua maturidade espiritual. Ele teria que subir a Jerusalém para fazer todos os ritos que o povo judeu precisava fazer. Mas ele ainda não era um homem independente. Mas somente depois dos 30 anos é que ele começa o seu ministério, ele é batizado e então ele pode liderar e servir o seu povo. Lucas, ele prossegue com a genealogia que é apresentada em uma ordem ascendente. Ele não faz da maneira que Mateus faz, como falamos. Ele começa dizendo que Jesus era supostamente filho de José, filho de Eli, e inclui as figuras proeminentes como Davi, como Abraão, e vai mais além, retrocedendo até Adão e até a Deus. E aqui nos mostra a universalidade do ministério de Cristo. Cristo não veio somente para o povo judeu. Cristo não veio somente para salvar e libertar o povo judeu. Mas como nós sabemos que todo o homem caiu juntamente com Adão, mostrando então que Jesus é o mesmo descendente de Adão, aquela semente da mulher que foi prometida, ele então pode salvar o seu povo dos seus pecados. Cristo pode libertar o seu povo das amarras do pecado e então fazê-los viver a sua vida em santidade juntamente com o Senhor. E é interessante, um ponto de discussão dos estudiosos, e um grande estudioso, ele vai levantar dizendo que algumas pessoas apontam que Lucas está mostrando aqui a genealogia de Jesus a partir de Maria e não a partir de José. Só que quando vamos ver, não é isso que Lucas está fazendo. O que muitas pessoas não conseguem perceber, mas temos estudiosos como William Hendrickson que entende isso, e ele nos mostra aqui o que Lucas está fazendo, não é mostrar que a linhagem de Jesus, não, já que tem a de José, vamos mostrar a de Maria, não. Ele está mostrando a linhagem do Filho de Deus, aquele que também é filho do homem. Ele está mostrando que aquele Cristo homem que as pessoas viam, ele era também divino, ele era também humano. E lembram-se que Lucas vem falando sobre isso durante todos os outros 2 primeiros capítulos? Quando ele narra que o anjo se revela a Maria, ele diz que dela nasceria alguém que era o Filho de Deus. Quando ele vai mostrando toda a narrativa, ele vai mostrando que Cristo é o Filho de Deus. E quando chega aqui na sua genealogia, ele novamente vai mostrar para nós que ele era o Filho de Deus, que o povo de Israel poderia esperar e que o povo de Israel deveria esperar. Outro aspecto notável é como Lucas vai incluindo figuras históricas, que muitas vezes nós nunca ouvimos falar os seus nomes, para mostrar como Cristo aqui está relacionado a todas as pessoas, a todas as gerações, e que todos poderiam confiar que o Filho de Deus salvaria eles dos seus pecados. Quando Lucas vai nos mostrando as figuras que nós raramente conhecemos, a não ser Zorobabel, Isaac, Abraão, Davi, mas muitas vezes não sabemos quem é Nagai, Maate, Matatias, mas ele vai mostrando que Cristo veio para todos os povos, Cristo veio para todas essas pessoas, Cristo veio para redimir não somente Israel, mas para redimir todo o seu povo. E finalmente, quando ele termina a sua genealogia, dizendo que ele é filho de Deus, filho de Adão, filho de Deus, ele mostra que Jesus ele é o novo Adão. Uma nova criação que traz redenção para todos os povos. Enquanto Adão, ele é o representante do povo que caiu no pecado, Jesus como um novo Adão, ele traz a restauração e a esperança que o povo de Deus esperava. O povo de Deus aguardava o Redentor. O povo de Deus aguardava aquele que viria para salvá-los. E Cristo é aquele que vem para redimir o seu povo. Portanto, essa aqui não é apenas uma lista de nomes, mas uma narrativa rica que revela a identidade de Cristo Jesus como Filho de Deus e Filho do homem e mostra que a sua missão ela é redentora para todos os povos. Quando olhamos de Adão até Cristo, nós vemos que muitas pessoas foram levantadas como profetas, muitas pessoas foram levantadas para fazer a vontade do Senhor, mas todas elas tiveram pecados. Quando olhamos para Noé, que é a partir dele que o Senhor conserva apenas uma família e essa família vai se espalhar por toda a terra. E quando olhamos para a história de Noé, por mais que ele fosse um homem justo e que confiasse em Deus, ele pecou contra o Senhor. Quando olhamos para Abraão,
Aquele que, quando nós falamos de fé, sempre falamos de Abraão. Quando falamos de exemplo daqueles que confiaram em Deus, apesar das circunstâncias, sempre lembramos de Abraão. Mas Abraão também pecou contra o nosso Senhor. Abraão era um pecador assim como nós. Abraão não podia nos representar como alguém sem pecado. Assim também era Davi, e todos nós conhecemos os pecados de Davi. Quando olhamos para a Bíblia, tudo aquilo que Davi fez, ao ponto de Deus dizer que não queria nem que ele construísse o seu templo, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Essas pessoas, por mais que elas fossem pessoas que fizeram grandes feitos aqui na terra, elas não poderiam nos representar e nos libertar do pecado que cometemos juntos com Adão. Porque Adão era o nosso representante. Adão representava toda a humanidade. E porque ele pecou juntamente com a sua esposa, nós também pecamos juntamente com ele. E Paulo vai dizer que por causa do pecado de Adão, nenhum de nós podemos nos achegar diante de Deus. Todos nós necessitamos da redenção do nosso Senhor. Tanto judeus quanto gentios, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo entende isso perfeitamente. E o que Lucas está mostrando para nós é exatamente isso. A genealogia de Jesus mostra que da linhagem dele, aqueles que são a sua família, vieram pessoas que fizeram grandes coisas aqui. Mas nenhuma delas poderia redimir-nos dos nossos pecados. E é interessante que muitas vezes nós achamos que nós podemos nos libertar dos nossos pecados com a nossa própria força. Às vezes olhamos para a nossa vida e pensamos que nós podemos nos libertar das correntes ou dos pecados que nos perseguem todos os dias sem a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando olhamos para um texto como esse, e eu sei, e você também sabe, que a nossa fé está muito distante da fé que Abraão tinha. Que os nossos feitos estão muito distantes daquilo que Davi e Noé fizeram. E ainda assim eles não puderam se libertar dos seus pecados sozinhos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus, o Filho de Deus. Aquele que nos liberta dos nossos pecados. Aquele que, apesar de ser Deus, ele vem ao mundo para nos representar, para que nós não fôssemos condenados. Quando olhamos para a genealogia de Jesus e o que Lucas mostra que ele é filho de José, filho de Eli, e termina dizendo que ele é o Filho de Deus, entendemos que somente um Deus homem poderia morrer e pagar o preço pelo nosso pecado. É interessante isso, porque nós percebemos aquilo que Jesus fez. Nós não podemos tratar como se fosse algo vão. Nós não podemos viver a nossa vida achando que tudo que nós fazemos é bom demais e que nós não precisamos de Cristo. E às vezes conversamos com pessoas no dia a dia que aparentam nos mostrar essas coisas. Que não precisam de Deus, que não precisam do Senhor e que elas pensam que somente por fazer coisas boas aqui, por fazer coisas boas ali, elas estão livres dos seus pecados. Mas nós que temos conhecimento da verdade sabemos que não é exatamente assim. Quando olhamos para a nossa vida, apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, percebemos que falhamos todos os dias. Percebemos, assim como o pastor diz, que não pecamos somente 3 vezes ao dia, mas que pecamos muitas vezes o tempo inteiro. Consciente muitas vezes, mas outras até inconscientes. E aqui nos mostra que nós necessitamos da misericórdia do Senhor ao ponto dele enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E aqui nós percebemos que Jesus ele tinha uma missão. E a missão de Jesus é que ele vem para salvar aqueles que são o seu povo. Ele que é o próprio Deus e ele que é verdadeiramente homem. Hendrickson vai dizer que as genealogias de Mateus e Lucas foram vistas como referentes a José, notando a ênfase de Lucas no nascimento virginal. E que Jesus, representando como Adão, filho de Deus, destaca que Jesus é o novo Adão, enquanto Adão representa a origem da humanidade e a entrada do pecado do mundo. A genealogia de Jesus nos revela Jesus como filho do homem e mostra que toda a raça humana pode ser redimida em Cristo Jesus. Nós só estamos aqui nesta manhã
porque Cristo veio e nos salvou. Nós só estamos aqui nesta manhã porque Cristo veio como nosso representante e morreu em nosso lugar. Nós só estamos aqui nesta manhã porque Cristo nos dá livre acesso à presença de Deus. Assim como Adão fez com que todos nós fôssemos tirados da presença de Deus, Cristo vai restabelecer o relacionamento que havíamos perdido e hoje nós podemos nos achegar diante de Deus. Como poderíamos então estar aqui orando ao Senhor, meditando em sua palavra, trazendo as nossas ofertas e os nossos dízimos, se Cristo não fosse o nosso representante legal? Precisaríamos viver como o povo do Antigo Testamento que precisava de um sumo sacerdote, que vinha diante de Deus e prestava sacrifício pelos seus pecados. Mas nós temos o sumo sacerdote que é muito maior do que Arão, que é muito maior do que todos os outros sumos sacerdotes. Hebreus vai dizer que se nós temos Cristo Jesus como nosso verdadeiro sumo sacerdote, nós podemos nos achegar a Deus de maneira confiante. Nós podemos, mesmo com os nossos pecados, dobrar os nossos joelhos e nos achegarmos diante de Deus. E sabendo que lá encontraremos graça e socorro em ocasião oportuna. Jesus é totalmente humano e totalmente divino, capaz de nos representar diante de Deus e trazer a salvação que nós precisamos. Quando olharmos para as genealogias, precisamos perceber que ela está ali por um motivo. As genealogias não são colocadas na Bíblia somente para colocar uma linhagem de nomes lá. Ela é colocada na Bíblia para nos mostrar os significados da vida de cada uma dessas pessoas. Quando olhamos para a genealogia de Jesus, percebemos o quão necessário era que Jesus viesse nos salvar. Quando olhamos que nós éramos representados por Adão, que caiu, que pecou, que se afastou da presença de Deus e Deus teve misericórdia de Adão e Eva, mas que por causa do seu pecado toda a humanidade vem padecendo até os dias de hoje. Nós precisávamos de Cristo Jesus sendo o nosso representante no lugar de Adão, para que não fôssemos condenados juntamente com o mundo. Quando olhamos aquilo que Cristo fez e quando olhamos para o que Adão fez, nós podemos ir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 45 a 47. E olha o que diz, o que Paulo vai nos dizer. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que Paulo está nos mostrando é que, sendo representados por Adão, sendo representados por este que caiu e pecou contra Deus, herdamos toda a natureza pecaminosa que vem juntamente com o pecado de Adão. E vemos toda a nossa história carregando o peso e o fardo do nosso pecado. Mas Cristo vem para tirar esse fardo de nós. Cristo vem para nos dar esperança. Cristo vem para nos salvar dos nossos pecados. Cristo vem para trazer restauração ao seu povo. Quando Lucas mostra a relação entre Cristo e o primeiro Adão, ele nos mostra que nós necessitávamos da redenção do nosso Senhor Jesus. Ele nos mostra que sozinhos nós não poderíamos pagar pelos nossos pecados. Ele nos mostra que sozinhos nós padeceríamos. E porque muitas vezes nós queremos lutar contra as coisas da nossa própria vida com as forças do nosso braço. Porque muitas vezes nós queremos lutar contra as circunstâncias com a nossa própria força e não colocamos a nossa dependência em Cristo. Muitas vezes percebemos em nós algum pecado e às vezes dizemos assim, não, hoje eu não vou orar porque eu pequei e eu preciso mudar a minha vida aqui antes de orar ao Senhor. Enquanto você não estiver diante da presença do Senhor, o seu pecado tomará conta de você.
Você não consegue vencer o seu pecado senão pelo poder do Espírito Santo e pela palavra do nosso Senhor. É Ele quem nos capacita para lutar contra o nosso pecado. É Ele quem nos capacita todos os dias para lutar contra aquilo que trouxemos de Adão. Mas Paulo vai dizer que assim como os trouxemos a natureza terrena, Cristo nos dá também a sua natureza celestial. Eu sempre digo aos adolescentes que eles precisam conservar uma vida devocional diante de Deus. Se você não lê a sua Bíblia, se você não medita na palavra do Senhor, se você não coloca-se diante do Senhor para aprender mais dele, conhecer sobre ele, para que ele fale ao seu coração por intermédio do Espírito Santo, você não vai vencer o pecado na sua vida. Porque é lendo a palavra do Senhor que somos fortalecidos e capacitados. É em comunhão com o Senhor, em oração e leitura da palavra, que somos transformados todos os dias para vivermos a nossa vida em santidade. Tivemos um período lá no acampamento para falarmos sobre vida de santidade. E foi muito interessante perceber que eu fiquei com as crianças de 8 até aqueles que tinham 17 anos. E é interessante perceber que dos 8 aos 17 anos, todos têm consciência do seu pecado. Todos sabem que necessitam da graça de Deus para ser transformados. Todos eles sabiam que eles precisavam vencer a sua luta contra o pecado. Seja um pecado um pouco mais grave, seja uma mentira que conta na escola, ou seja quando desobedece o pai e a mãe que pede para fazer algo. Nós sabemos que necessitamos da misericórdia do Senhor. Nós sabemos que nós precisamos ser salvos ou ser libertos do nosso pecado pelo nosso Senhor. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo e termos a certeza de que Ele veio aqui cumprir a sua missão de salvar todo o seu povo. Na nossa luta contra o pecado, nós precisamos resistir até a morte, porque Cristo já venceu o pecado em nosso lugar. A genealogia de Jesus é um lembrete interessante e muito grandioso sobre a nossa própria inclusão na família de Deus. Quando Lucas revela todos esses nomes que vieram antes de Cristo, nos mostra também que nós fazemos parte dessa família de Jesus. Nós não somos filhos bastardos que não têm pai ou alheios que estão aí perdidos pelo mundo. Nós somos filhos de Deus e somos representados por Jesus Cristo. Nós fazemos parte da família de Jesus Cristo. E assim, como Jesus é conectado com uma linha de pessoas antes dele, nós também estamos conectados com Cristo por meio da nossa fé, por meio da nossa devoção a Ele. Nós estamos conectados com Cristo, tornando-nos filhos e filhas de Deus por causa daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Olhar para a genealogia de Jesus nos encoraja a ver a nossa própria história como parte do plano redentor de Deus. Deus tem um plano redentor desde o princípio da história. E não foi o pecado de Adão que colocou uma pedra no caminho do Senhor. Não. O Senhor tem um plano redentor que é para redimir todo o seu povo. E quando olhamos para o povo de Deus, para a genealogia de Jesus antes dele e para nós que somos filhos de Deus, que fazemos parte da família de Jesus, nós percebemos que nós não estamos perdidos no mundo. Nós fazemos parte do plano redentor de Deus e devemos viver com a certeza de que seremos salvos pelo nosso Senhor. Vivemos com a certeza de que, apesar das nossas dificuldades aqui, Cristo já pagou pelo nosso pecado. Cristo já pagou para que nós vivêssemos uma vida de santidade e para que vivêssemos como verdadeiramente filhos de Deus. A universalidade da missão de Jesus nos incentiva a ter uma visão diferenciada do Evangelho. Nós sabemos que a missão de Cristo é universal para todos os povos. E nos desafia, então, a falarmos daquilo que Cristo fez para aqueles que ainda não ouviram. Assim como um dia nós éramos aqueles que não conhecíamos as verdades do Evangelho. Existem pessoas na sua rua, no seu prédio, na sua igreja, ou no seu trabalho, na sua faculdade, seja lá onde for.
Pessoas que não fazem ideia de que elas podem ser libertas dos seus pecados. Pessoas que estão vivendo escravizadas e que não fazem ideia de que elas têm um representante que pode transformar a vida delas. Pessoas que vivem uma vida que não fazem ideia de que Cristo morreu para salvá-las, mas que pensam que estão condenadas porque elas são representadas por Adão. Mas nós sabemos que o Senhor tem os seus filhos ainda aí e que nós precisamos falar daquilo que Ele fez. Nós somos chamados a compartilhar a mensagem de Jesus com todas as pessoas, reconhecendo que Ele veio para salvar o seu povo, que está aí por toda a humanidade. E essa compreensão deve nos mover a amar e servir as pessoas, independente das suas origens, independente dos seus status, independente do que elas são e do que elas fizeram. Precisamos amar as pessoas e lembrar que amamos as pessoas porque o Senhor também nos amou quando nós não merecíamos. Olhar para a genealogia de Jesus e ver que, mesmo sendo pecadores, Ele nos amou e se entregou por nós. Precisamos amar aqueles que são nossos inimigos e levar a verdade do Evangelho para as pessoas, para que elas sejam transformadas pelo Senhor, assim como nós somos transformados. A genealogia de Jesus nos oferece uma rica teologia, com verdades profundas sobre a sua identidade e a sua missão. E nos mostra que Jesus, ele era humano como nós somos. E muitas vezes olhamos para a vida de Cristo e olhamos para as coisas que lemos e tudo, e nós esquecemos que Cristo, ele era homem como nós. Ele viveu nesse mundo e sofreu muito mais do que nós sofremos. Ele viveu nesse mundo sendo tentado também. E a Bíblia nos mostra as suas tentações e como ele venceu. Nós não podemos colocar uma distância tão grande entre como Cristo viveu, representando-nos sendo um verdadeiro homem. E essa conexão de Cristo conosco mostra que é porque ele era homem que ele podia morrer naquela cruz, sendo o nosso representante. Quando olhamos que o primeiro homem pecou e nos distanciou de Deus, olhamos que o último homem nos aproxima de novo do nosso relacionamento com Deus. E sabemos que são os nossos pecados que nos afastam do Senhor. Mas Cristo veio e padeceu para que nós pudéssemos ter reatados o nosso relacionamento com o nosso Salvador. E o que muitas vezes fazemos diante disso? Não nos relacionamos com Deus. Cristo veio, padeceu, nos uniu novamente a Deus. E muitas vezes ignoramos que precisamos viver a nossa vida em relacionamento com o nosso Senhor. Então, um convite que eu faço nessa manhã é: se relacione com o Senhor. Não viva a sua vida como se você não dependesse de Deus. Lembre-se que nós só podemos desfrutar de uma vida plena quando nós tivermos comunhão com o nosso Senhor. Eu sei que a nossa vida é corrida. Eu sei que a nossa vida tem altos e baixos. Ontem mesmo teve programação com os jovens e adolescentes e eu tinha avisado a Leve, falei, não posso ir. A semana foi muito corrida, eu ainda preciso estudar. Então, eu sei que a vida é corrida. Eu sei que muitos de vocês saem pela manhã e chegam em casa à noite. Outros estão em casa trabalhando de home office, mas precisa estar focado no seu trabalho. Outros precisam cuidar da casa, cuidar das crianças, fazer comida. E a vida é muito corrida. Muito mais aqui em São Paulo. Eu vim de uma capital que é grande, que é Salvador, mas aqui em São Paulo a vida é muito mais corrida do que lá. Mas ainda assim, nós não podemos perder o nosso relacionamento com o Senhor. A correria do nosso dia a dia, a correria do trabalho, a correria do seminário, a correria do casamento, da família, não pode nos afastar do nosso relacionamento com o Senhor. E é uma coisa que muitas vezes nós falhamos.
Qual a última vez que fizemos um culto em nosso lar? Qual a última vez que nos reunimos em família para ler a Bíblia? Qual a última vez que oramos uns pelos outros? Precisamos nos relacionar com o nosso Deus, porque Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Estávamos no caminho da perdição, mas o Filho de Deus se fez como nós e padeceu para que nós pudéssemos ser salvos, ou para que nós fôssemos salvos, porque Ele garante a nossa salvação. Mas também, a genealogia de Jesus não mostra só a sua proximidade conosco de maneira humana, mas mostra a sua proximidade com o Pai, o próprio Deus, o verdadeiro Deus. A genealogia de Lucas destaca a sua relação única com Deus. Ele termina dizendo que é filho de Adão, filho de Deus. E esta frase final nos apresenta a identidade de Jesus como filho de Deus. E uma verdade que é reafirmada por todo o Evangelho. Lucas vai falando durante todo o Evangelho que Jesus, ele é o Filho de Deus. Mostra-nos aqui que Jesus é o Filho de Deus em um sentido único, distinto de qualquer outra criatura. Nós somos filhos de Deus, sim, mas Cristo é o único que veio de Deus. É o único que é eternamente gerado. É o único que é o verdadeiro Deus, na pessoa do Filho. Esta verdade nos mostra que a capacidade, então, de Jesus nos redimir dos nossos pecados está porque Ele é o verdadeiro Deus encarnado, porque somente Deus poderia suportar a ira divina contra o pecado e vencer a morte como Cristo venceu. A divindade de Jesus nos garante então a eficácia da sua obra redentora e sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. É somente porque Ele era o próprio Deus, o verdadeiro Deus, que Ele nos garante que nós não pereceremos, que tem eficácia na sua obra de salvação. Porque eu poderia também morrer numa cruz, mas eu não poderia representar toda a humanidade. Somente Cristo pôde fazer isso. Porque apesar de ser homem, Ele era 100% Deus. Somente Deus poderia nos redimir dos nossos pecados. A obra redentora de Cristo e a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte nos mostra que Ele era o Deus que nós esperávamos, que o povo de Israel esperava, que todas as gerações antes de Cristo clamavam para que o Redentor viesse. E Ele veio. Ele veio e redimiu o seu povo do seu pecado. Lucas nos mostra que Cristo era humano, que Cristo era divino e que a sua missão era salvar todo o seu povo, de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda nação. Quando olhamos para o Cântico de Simeão, que proclama que Jesus será a revelação para os gentios, e quando olhamos também para a grande comissão que Jesus comissiona os seus discípulos a pregarem o Evangelho e ir por todo o mundo, Lucas nos mostra que a obra de Jesus é para todo o povo. Esta visão mostra que a salvação que Cristo traz para todas as pessoas nos desafia a abraçar a visão de pregarmos o Evangelho a toda criatura e trabalhar de maneira incansável para que as pessoas conheçam aquele que está nos levando para o céu. Eu disse uma vez para os adolescentes e hoje vou dizer aqui: se nós estamos indo para o céu e não desejamos que outras pessoas vão conosco, talvez estamos indo para o céu errado. Se estamos indo para o céu e não temos desejado que outras pessoas façam parte deste mesmo céu conosco, talvez estamos indo para o céu errado. Cristo mostrou o seu amor pelo seu povo, morrendo na cruz para nos salvar e nos comissionando a ir e pregar a toda a criatura. A ir lá e falar daquilo que Ele fez.
falar do seu amor, falar da sua vitória sobre a morte, falar sobre aquilo que Ele tem feito em nossa vida todos os dias. Por isso, deseje falar sobre aquilo que Cristo fez. Fale às pessoas aquilo que Cristo tem feito em sua vida e como Ele nos liberta dos nossos pecados. Seja você alguém que proclama as verdades do Evangelho, aquele que proclama as verdades do Filho de Deus. Mas também Lucas nos apresenta a fidelidade de Deus no seu plano redentor. Quando olhamos a genealogia de Cristo e percebemos que Deus poderia simplesmente ter destruído tudo e todos quando Adão pecou, nós percebemos que Ele é fiel ao seu plano redentor. Porque apesar de nós e dos nossos pecados, Ele veio cuidando do seu povo até o seu Filho vir e pagar pelo pecado do seu povo. E quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos diversas coisas. Que Israel foi um povo infiel, que Israel foi um povo idólatra, que Israel muitas vezes deu as costas ao Senhor, que muitas vezes, e quando olhamos para o livro de Juízes, é pior ainda tudo aquilo que vemos. Mas que ainda assim, Deus se manteve fiel ao seu plano redentor. Deus não abandonou o seu povo. Deus não deixou o seu povo vivendo de qualquer maneira. Deus sempre trazia redenção para o seu povo. Deus sempre trazia correção também para o seu povo, porque o povo não poderia viver como se Deus não existisse. Mas a genealogia de Jesus nos mostra que Deus é fiel ao seu plano redentor. E se mesmo com todos os pecados que vimos o povo de Deus cometendo até Cristo, e Deus não abandonou o seu povo, nos dá a certeza de que Ele não nos abandonará, de que Ele não nos deixará desamparados, que muitas vezes Ele nos corrigirá para que nós corrijamos a nossa rota, que muitas vezes quando estamos desviando, Deus nos conserte, e às vezes isso dói, mas mostra a sua fidelidade no seu plano de salvar um povo para si, de salvar um povo que viverá eternamente ao seu lado, de salvar um povo que não é bastardo, mas tem um pai, e um pai que cuida. E quando você passar por situações na sua vida, situações que você não saiba como você pode superar, ou como você pode viver com aquilo, lembre-se, você tem um pai que cuida de você. Você tem um Deus que tem zelado para que você viva uma vida santa. Você tem um Deus que não tem te deixado desamparado. Porque quando você olha para o passado, você sabe e você percebe que teve momentos difíceis na sua vida, mas você nunca estava só. Por mais que a vida pudesse ser difícil, que você não soubesse como você sairia daquela situação, quando você olha e reflete, você percebe que você não estava só. Que o Senhor estava cuidando de você. É a certeza que você tem que o Senhor continuará cuidando de você. Que Deus tem um plano redentor para salvar o seu povo. E Ele continua desenvolvendo o seu plano até o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Deus não nos abandonará. Esta é a certeza que nós temos. Assim como Ele garantiu a salvação para o seu povo, trazendo o seu Filho, Ele nos prometeu, por intermédio de Cristo, que um dia estaremos ao lado do nosso Salvador, e essa é a nossa esperança. Jesus Cristo, Ele era homem, Ele era Deus, Ele era o Deus homem, aquele que veio nos redimir dos nossos pecados, mas que veio também nos dar uma nova morada. E Ele está nos levando para esta nova morada. Eu sempre costumo dizer que nós estamos em uma longa viagem, mas logo, logo ela acaba. Logo, logo estaremos ao lado do nosso Salvador. Logo, logo não sofreremos por causa de morte, não sofreremos por causa de doença, não sofreremos por causa de aflições e por causa de pessoas que nos perseguem. Logo, logo estaremos ao lado do nosso Salvador. Jesus garante a nossa salvação.
Jesus garante a nossa vitória sobre o pecado. E Jesus garante que um dia nós viveremos com corpos glorificados, louvando e adorando o nosso Deus, desenvolvendo tudo aquilo que Ele nos dará, mas que nunca mais sofreremos perseguições, choro, pranto, dor, nada disso. Quando olhamos para a nossa vida e quando olhamos para as circunstâncias da nossa vida, sabemos que é difícil viver aqui na terra. Mas lembre-se, o Filho de Deus, Jesus, Ele veio aqui para redimir você dos seus pecados. Ele veio aqui para representá-lo naquilo que você não poderia se representar. Você não poderia pagar pelos seus pecados diante de Deus. Cristo pagou em seu lugar. Por isso, viva como um verdadeiro filho de Deus. Viva como alguém que ama o Senhor. Viva como alguém que sabe para onde está indo. Logo, logo, a nossa viagem acaba. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é santo, justo e bom. Louvamos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o Teu nome porque sabemos que pecamos contra o Senhor todos os dias. Nós sabemos que não poderíamos nos representar diante do Senhor. Jamais poderíamos pagar pelos nossos pecados. Mas o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço pelo nosso pecado. Senhor, muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado pela redenção em Cristo Jesus. Muito obrigado porque Ele veio nos representar no lugar de Adão, que falhou no seu papel. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos merecedores do Teu grandioso amor. E suplicamos que o Senhor nos ajude a amar as pessoas como o Senhor tem nos amado. Nos ajude a amar os nossos inimigos e falar a eles sobre a Tua salvação. Nos ajude, Senhor, a entender a universalidade daquilo que Cristo veio fazer. A Sua salvação é para todos os povos, toda língua, toda tribo, toda raça, toda nação, em que nós amemos o Senhor ao ponto de nós proclamarmos as Suas verdades por onde quer que nós venhamos, por onde quer que nós caminhemos, por onde quer que nós estejamos, que nós falemos do Teu grandioso amor. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus nos salvou de tão grande destruição e que vivamos, Senhor, a nossa vida para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.